Aleluia! Da parte de Deus, a graça e a paz para o amado e amada em Cristo Jesus. Eu aqui nesse momento eu tenho uma palavra de Deus para você, porque a palavra de Deus traz restauração, libertação. E aqui em Juízes capítulo 6, começando no verso 14, fala assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu te ser contigo, tu ferirás os Midianitas, como se fosse um só homem. Eu quero orar pela palavra, você que vai escutar. Oremos. Papai, em nome de Jesus, eu apresento a cada vida, Pai, cada coração. Nessa hora fala pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Querido, querida, eu tenho aqui um tema, um título. O título dessa mensagem: Deus chama o menor para o seu plano. Deus ele chama, convoca. A vocação de Deus está relacionado com o menor. Por que o menor? O menor ele é humilde. O menor ele conhece as suas limitações. O menor ele depende de Deus. O menor ele busca em Deus. O menor ele tem o reconhecimento que sem Deus ele não tem possibilidade de vencer nada, de fazer nada. Então Deus ele conta com o menor. E Deus precisava de alguém para libertar o povo de Israel da escravidão dos Midianitas. Porque os Midianitas aprisionavam, escravizavam o povo de Israel naquele tempo. Ia lá e saqueava tudo, levava tudo. E o povo ficava numa situação bem complicada de miséria. Então Deus escolheu Gideão, porque Gideão era o menor, ali era o mais desprezado. Quem é o menor? O menor é aquele que não é valorizado. O menor é aquele que é esquecido. O menor é aquele que é o último. Igual aconteceu com Davi. Davi era o menor, era o último. Mas Deus ele conta com o menor, porque o menor ele depende de Deus. E Deus escolheu exatamente Gideão para libertar o povo com 300 homens. Tinha 32 mil, só sobrou 300 homens que foi com Gideão nessa fé. Porque Gideão tinha um espírito humilde, um espírito que buscava a Deus, né? O menor é aquele que não é visto, é aquele que é desprezado. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 fala: E Deus escolheu as coisas vil desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus escolheu as coisas desprezíveis que não são, para aniquilar, para confundir aquelas que são. Então Deus chamou Gideão, porque Gideão tinha temor de Deus. Gideão amava a Deus. E Gideão ele preocupava com o povo. Gideão estava preocupado com a escravidão do povo de Israel. Então Deus contou com Gideão. E primeira coisa, Deus revela para os seus menores através de várias maneiras. Então ali Deus se revelou para Gideão através do anjo. O anjo apareceu para Gideão. E aqui em Juízes capítulo 6 e o verso 12 fala assim: Então o anjo do Senhor apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então Deus se revelou para Gideão através do anjo, falando com Gideão, mostrando para Gideão que Deus tinha um plano para ele. Mas Gideão, no seu coração, ele não acreditava, mas o anjo ali apareceu. E Deus vai revelar para você, e vai revelar para você, querido, querida, que é o menor, que não é valorizado, ninguém te dá valor, ninguém enxerga você. Então Deus vai falar com você, ou através de sonho, de voz audível, ou profecia, ou vai usar alguém, algum vaso, mas Deus vai falar e tem falado com você, você que é o menor, que é desprezado, ninguém te valoriza, você não tem valor dentro da igreja, ninguém te enxerga dentro da igreja, mas Deus está falando com você, porque Deus chamou Gideão para essa missão. Segunda coisa,
Deus valoriza o menor. Olha só, Deus dá valor, Deus valoriza, Deus ama o menor, o desprezado, aquele que não é enxergado. Talvez você é mais um que não é enxergado, ninguém te valoriza, mas Deus valoriza. Porque aqui fala no verso 12 ainda, fala aqui, né? O Senhor é contigo, homem valoroso. Deus valorizou Gideão. E Deus está valorizando você, querido e querida. Que o seu pastor não te enxerga, a sua família, o seu patrão, a sociedade, a igreja, mas Deus está vendo a sinceridade, o seu amor, o que você faz para Ele. Deus está enxergando isso aí, porque Deus Ele valoriza. Então o anjo chegou com essa saudação: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Deus vai falando com você, irmão, irmã, você jovem, você que é desprezado. Deus vai falando, você tem valor, você tem valor, valorosa para o Senhor. Que coisa linda, hein? Talvez você está pensando aí, pastor, eu não tenho chamado. Tem, porque assim como Deus valorizou Gideão, Deus está valorizando você, porque Deus chama o menor para o seu plano. O plano de Deus era libertar Israel, e Deus usou Gideão. Quem era Gideão? Gideão era o menor, né? Era o menor. E aqui ainda fala ainda, Deus chama o menor para realizar o seu plano. Então você que é o menor, você que se sente desprezado, ninguém te vê, você não tem capacidade, talvez você nasceu numa família origem simples, humilde, mas é você que Deus chama, porque Jesus lá na cruz, Ele já venceu por você, para você ter o direito de realizar os planos que Deus tem, que traçou para você. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não tem preferência, Deus Ele vê o coração, Deus é onisciente, Ele sonda o seu coração, querido e querida. E aqui o verso 14 de Juízes 6:14 fala assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? Então Deus chamou Gideão para o seu plano. Outra coisa, Deus chama o menor porque o menor reconhece a sua limitação. E Gideão reconheceu a sua limitação, a sua fraqueza. O verso 15 fala aqui, de Juízes capítulo 6, verso 15. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Então Gideão reconheceu a sua fragilidade, a sua fraqueza. Então Deus ele chama aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua fragilidade, aquele que se sente incapaz. Porque lá em Mateus capítulo 5 e o verso 8 fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que é dependente, precisa de Deus, que reconhece que sem Deus não é nada. E Jesus fala: sem mim nada se pode fazer. Então você é o menor, amado. Se alguém não te valoriza, não olha para você, não te vê, mas Deus está sondando o seu coração. Você é o menor de Deus, e Deus ele conta com você. Você é o menor, você precisa pôr o seu coração. Não fica aí pensando que você não é ninguém, porque Deus ele honra o menor. Olha aqui para Gideão. Gideão não era ninguém, ainda falou: ah, se eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pequenino. Deus falou: vai, eu sou contigo. Porque Gideão reconheceu, Moisés reconheceu sua fraqueza, Jeremias, Ezequiel, todos que Deus chamou, convocou, reconheceram, os 12 reconheceram, mas Deus honrou a cada um, e Deus trouxe uma grande maravilha em cada um. E Deus é com o menor. Deus foi com Gideão, foi com Moisés, Davi, foi com Salomão, foi com Sansão. Lá em Isaías 41, verso 10 fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então Deus se chamou. Jeremias falou assim: Senhor, eu não passo de uma criança, Deus falou: é você que eu quero. Então, querido e querida, Deus é com você. Talvez você está sentindo menor na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, onde você está, ninguém está valorizando. Está lembrado de Davi? Davi estava lá no campo, mas Deus chamou Davi. Então o que faz diferença
é o seu temor, é o seu amor, é a sua dedicação com Deus de coração, porque Deus, Ele sonda o seu coração. Deus, Ele conta com cada menor, porque o menor reconhece a chamada, a vocação de Deus. O menor vai obedecer a ordem do Senhor. Guarda essa palavra. Quando você sentir menor, lê aqui em Juízes capítulo 6 e vê o exemplo de Gedeão, que era o menor. E Deus usou Gedeão para libertar Israel da escravidão do Medianita, com 300 homens. Deus vai te usar também nessa geração. Graças, paz, um beijo no teu coração da parte de Cristo Jesus.